Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do Azevedo Capacita. Esse é um webinar oferecido pela Azevedo Auditores. E hoje a gente tem mais um convidado, né? Lembrando que toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, o pessoal que consegue participar junto pelo Zoom, a gente disponibiliza os links, mas também pelo YouTube, quem segue a gente no YouTube é, podem acompanhar sempre às quartas-feiras, a gente disponibiliza o vídeo. Hoje o assunto, captação de órgãos, o tema, né? Captação de órgãos, qual o processo e como organizar a captação múltipla de órgãos e tecidos. Nosso convidado, Dr. André Peluso Nogueira, médico infectologista, atuação em gestão de serviços de saúde, MBA FGV. Hoje ele é diretor técnico da Santa Casa de Araraquara e vai trazer essa case da Santa Casa de Araraquara falando sobre isso. Doutor André, mais uma vez, obrigado pelo seu aceite, né, por ter a oportunidade hoje de trazer esse tema e o senhor está conosco. Bom dia, vou pedir para que o senhor se apresente melhor, eu fiz um resumo, mas ele é bem extenso sua biografia aqui, mas pode ficar à vontade, se apresente e apresente também a instituição. Olá a todos, bom dia. Eu sou, então, como foi dito, eu sou o André, sou médico infectologista. Saúdo aqui todos os presentes, e em especial aí os companheiros de filantrópicas, né, de todas as Santas Casas, que a gente sabe aí o esforço que nós fazemos para manter a qualidade assistencial e os nossos processos. Mas não consigo ouvir o som. O... Alô, Vamos lá, vocês pode seguir. Aqui escutam? acabou que alguém estava com o microfone aberto aqui, mas já fechou. Ah, tá tudo certo, então. Então, o objetivo hoje, como foi dito, eu sou infectologista. Acho que quem conhece o perfil do infectologista sabe que ele começa permeando a assistência, depois ele vai para a CCH, gosta de auditoria e quando vai ver, está num cargo de gestão de um hospital. Então, eu tive essa minha trajetória e hoje eu tenho aqui a possibilidade de estar desenvolvendo um trabalho aqui na Santa Casa de Araraquara. Eu estou como diretor técnico desde 2018. Então, passamos aí a pandemia, todos os desafios, e o tema hoje é um tema muito importante, né? Principalmente quando a gente vai olhar na mídia, a questão aí, a gente teve mais recentemente a captação de órgãos e o transplante aí do Faustão, onde toda vez que isso é discutido na mídia, aumenta aí a demanda e é necessário fazer essa divulgação e falar sobre esse tema, porque quando a gente for apresentar os nossos indicadores, e como a própria portaria mostra, falar sobre esse tema, capacitar a população, desmistificar e falar sobre captação de órgãos, ajude muito a adesão, a aderência, né, às famílias em fazer a doação de órgãos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que eu compartilhe a minha apresentação. Só um momento. Vamos lá, pode seguir. Deixa eu ver esse aqui que troca. Então, vamos lá, agora vai. Perfeito. Então, mas não eu passo, pode deixar. Obrigado, viu? Deus abençoe o pessoal da TI também, que ajuda a gente a salvar a Eles são nossa vida, importantes, né? isso mesmo. Então vamos lá. Nós estamos estou falando aqui da Santa Casa de Araraquara, uma cidade no interior de São Paulo que há 121 anos presta serviços de saúde no estado de São Paulo para uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Quando eu falo na alta complexidade, nós estamos localizados, eu vou mostrar aqui na DRS 3 para 24 municípios. A Santa Casa tem por missão, visão e valor promover um cuidado humanizado em saúde a todos, né? Principalmente focado na alta complexidade, com ética, transparência e, como toda Santa Casa, buscando aí a sua sustentabilidade. Então, a região de atendimento e de abrangência da Santa Casa de Araraquara, como foi dito, ela está localizada na DRS 3, que agora, desde 2020, final de 2023, se tornou uma RAS, então uma rede regionalizada de assistência à saúde, onde a gente então presta assistência para esses 24 municípios na média e na alta complexidade.
A Santa Casa ela possui diversas habilitações junto ao Ministério da Saúde, sendo uma delas a habilitação de retirada de órgãos e tecidos, né? A gente vai falar um pouquinho da questão de habilitação e de qual é o pré-requisito para isso, porque para ser um centro de retirada de órgãos e tecidos, você tem que ter uma determinada complexidade, leitos de UTI, ser referência de urgência e emergência. Então, a Santa Casa possui mais de 25 habilitações junto ao Ministério da Saúde e hoje representa o único hospital SUS de internação geral na alta complexidade para a região central do DRS-3, que é referência direta para 8 municípios. Nossa estrutura física, nós temos hoje, no total, 150 leitos de enfermaria, mais 26 leitos de UTI, uma UTI tipo 2, uma emergência constantemente superlotada com 18 leitos, sendo que a nossa, totalizando leitos de internação, urgência, emergência e UTI, temos 196 leitos, tá? O nosso capital humano, que é o nosso principal capital, a gente tem 976 funcionários CLT, 378 médicos que trabalham no nosso corpo clínico, contratação via PJ, e somos também um hospital de ensino, onde temos aí mais de 500 estudantes mensalmente frequentando aqui a nossa área, né? Sendo que tem graduação de medicina, nós somos hospital-escola de um hospital, e é importante falar disso, porque quando a gente vai falar da habilitação e dos processos de captação de órgão, envolve toda a capacitação desses profissionais, sejam eles futuros profissionais da saúde, mas também no âmbito de se manter uma cultura organizacional já na assistência voltado aí a também abordagem de prováveis casos que possam evoluir para doação de órgãos. Aqui, quando eu falo identidade organizacional, então, nos nossos pilares, né, a nossa porta ela é totalmente referenciada pelo CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas e Serviços, então a Santa Casa, e isso o Estado de São Paulo, como um todo, a maioria das emergências dos hospitais são reguladas, né? A porta de entrada do sistema é as UPAs e o paciente entra regulado no hospital, de forma que a gente consegue minimamente organizar os fluxos e os processos assistenciais. Importante para que todo hospital, quando vai tomar decisão em relação às suas habilitações, a escolha da tomada de decisão da diretoria, você precisa entender quem são os pacientes que você atende na sua instituição. Até porque isso também, quando a gente vai falar da comissão interna de busca de órgãos, ela tem critérios de elegibilidade, perfil de paciente, então eu preciso conhecer quem são os pacientes que eu atendo na minha instituição. Então, ter o perfil epidemiológico da instituição sendo feito e atualizado semestralmente ajuda o gestor à tomada de decisão, a fazer a sua revisão dos processos assistenciais, e não é diferente da situação nacional. A Santa Casa tem como principal top 3 de atendimentos as doenças cardiovasculares, o trauma, as doenças do aparelho circulatório, a alta demanda de pacientes oncológicos, né? Sendo que a média aí de pacientes, a idade média de 54 anos, com uma taxa de média de permanência institucional de 5,54. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês como a gente faz a gestão disso, a atualização através de um painel de indicadores onde a gente vai buscando a informação. A nossa metodologia hoje, ela busca pelo CID de internação, mas nós sabemos que existem diferentes formas de fazer isso, incluindo aqueles hospitais que já trabalham com DRG, alguma metodologia aí de estratificação dos pacientes. Nossa capacidade produtiva, né? Então, desses 196 leitos, hoje 82% disso está voltado ao SUS, para privado e particulares, né, 18%, sendo que também a gente monitora aí dentro da nossa capacidade operacional os nossos indicadores de performance, temos muito que trabalhar em relação à eficiência. Quando se fala no ambiente de uma filantrópica, de uma Santa Casa, a gente tem todos os desafios a ser feitos, mas a nossa lição de casa é ter a gestão dos dados. Então, é muito importante
sabermos o que atendemos, qual a nossa capacidade operacional, de que forma a gente pode ser mais eficiente, de que forma a gente pode evitar desperdícios e para que o paciente, como a gente vai falar hoje, tenha a sua tomada de decisão e seu diagnóstico rápido, porque quando eu falo em captação de órgãos, isso significa em ter equipe capacitada, fazer o diagnóstico, colocar o paciente dentro de um critério de elegibilidade, ter o diagnóstico de morte encefálica feita de uma maneira rápida e objetiva, sendo dentro de todos os protocolos éticos, para que a gente starte o processo, então, de captação, de provável captação, né? A nossa urgência e emergência, não diferente das de vocês, com uma taxa de ocupação acima de 100%, né, André? Mas como que faz isso? Sempre tem uma maca ali a mais, a demanda acaba sendo maior do que a nossa oferta, né? A nossa unidade de terapia intensiva com uma taxa de ocupação, né, a quase de 95%, então onde a gente consegue aproveitar bem o nosso índice de rotatividade de leito, o intervalo de substituição, a média de permanência, e eu quis trazer esse dado da UTI porque a grande maioria dos pacientes elegíveis para a captação de órgãos estarão dentro do leito de UTI. Então, também a gestão e o acesso da UTI nas instituições que são credenciadas e habilitadas para a captação de órgãos, tem que sempre estar otimizada para que esse paciente tenha o suporte necessário para ser feita aí a tomada de decisão da captação. Tá? Aqui eu trago rapidamente a questão cirúrgica, porque também está envolvido no processo de captação de órgãos a disponibilidade de sala cirúrgica para que a equipe externa ou interna que vai fazer a captação tenha o recurso, e aí é o grande desafio, né? A captação de órgãos, muitas vezes, ela não é programada. Então, você já tem a sua rotina diária do centro cirúrgico montado, o mapa cirúrgica já com as salas de urgência correndo, as cirurgias eletivas, os mutirões que tanto o governo federal como o governo estadual, em que a maioria dos hospitais foram habilitados para fazer aí as cirurgias eletivas em modelo de mutirão, e como encaixar uma captação de órgão no meio de tudo isso. Vou cancelar a cirurgia eletiva porque chegou uma captação de um potencial doador. Então, isso leva até a discussões de dilemas éticos, mas como a gente vai ver na própria portaria, a comissão interna de captação de órgãos e transplante, ela está ligada à diretoria médica, porque essa tomada de decisão, ela tem que ser feita de uma maneira ética e também prioritária. Porque quando a gente fala em captação de órgãos, nós estamos falando estamos correndo contra o tempo para conseguir, né, através de um diagnóstico de morte encefálica, muitas vezes beneficiar muitos pacientes que estão na fila dos transplantes. Então, isso tem que ser uma diretriz estratégica do hospital. A captação de órgão, ela não vai poder entrar a seguir de uma cirurgia, então eu tenho que ter os processos assistenciais e os processos, né, ocorrendo de forma que eu consigo atender todas as necessidades. Então, quando eu falo, né, no credenciamento e em captação de órgãos, a gente vai olhar a legislação. A legislação ela é muito rigorosa, né? É um tratamento, o transplante é um tratamento efetivo para muitas doenças, sendo indicado quando todos os métodos terapêuticos falham. Muitas pessoas dependem do transplante para continuarem vivos ou melhorar a sua qualidade de vida. Então, é um sofrimento para quem está na fila de um transplante, né? Fica naquela expectativa de que todo dia será que vai tocar o celular para que eu vou para o hospital fazer o transplante. Então, a gente sabe que nós, os centros captadores de órgãos, precisamos ter esse processo muito bem alinhado, né? A legislação é rigorosa no controle de transplantes de órgãos, contempla dessa forma pré-requisitos para credenciamento de hospitais e equipes, critérios rigorosos para diagnóstico de morte encefálica e para o uso de órgãos e tecidos do doador de forma de consentimento e proibição de comércio. Então, a gente sabe que a fila ela é única, ela é gerenciada de forma ética, com equidade, garantindo todos os preceitos, os princípios do SUS, né? Então, a gente faz parte, quando o hospital é credenciado na captação, ele faz parte todo dessa rede.
E aí eu trago a legislação de captação de órgãos. Então, a gente tem o decreto 9.175, de 18 de outubro de 2017, ele amarra todos os anteriores, onde ele regulamenta essa lei para tratar da disposição de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. Então, ele é um decreto onde ele é bem extenso, ele vai ter os pré-requisitos para um hospital se credenciar, se credenciando o que é necessário, para se credenciar o que é necessário, qual é o tipo de estrutura, qual é o recurso, e ele já traz até por tipo de órgão a ser retirado e transplantado, qual é o requisito que cada instituição tem que ter. Então, esse é realmente para a discussão desse tema, essa parte de legislação, ela é muito importante, o conhecimento de cada instituição para que normatize as suas ações. E dentro desse decreto, um dos passos principais, né, que é a célula que regulamenta isso dentro do hospital, é a CIDOT, né? Então, quando o Lucas foi apresentar várias pessoas que chegaram aí, eles falavam, CIDOT de tal cidade, CIDOT de tal hospital. Então, a CIDOT, que é a sigla que fala, que representa, né, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, ela é o órgão responsável por gerenciar e fazer toda a questão assistencial, os fluxos assistenciais acontecerem para termos a captação de órgão. Então, como parte da Política Nacional de Transplantes, o Ministério da Saúde determina que todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos constituam a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, conforme os critérios abaixo. Então, eu vou ter 3 classificações de CIDOT, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que levam em consideração o número de óbitos por ano e leitos de cada instituição, assim como a complexidade que esse hospital atende. Tá? Então, a CIDOT tipo 1, com estabelecimento de saúde com até 200 óbitos por ano, e leitos para assistência ventilatória em terapia intensiva ou emergência e profissionais da área de medicina interna, ou pediatria ou intensiva, ou neurocirurgia ou neuropediatria, integrantes do corpo clínico. Então, quando for atrás da habilitação, tem vários requisitos lá que eu preciso ter os profissionais, os recursos para ter esse tipo. O tipo 2 é quando é referência de trauma, neurocirurgia, com menos de 1.000 óbitos por ano, ou estabelecimento de saúde não oncológico, com 200 a 1.000 óbitos ano. E o tipo 3, estabelecimento de saúde não oncológico com mais de 1.000 óbitos ano ou estabelecimento com pelo menos um programa de transplante de órgão. Tá? A CIDOT, ela é, como foi dita, ligada diretamente à diretoria técnica do hospital, então ela deve ser instituída por ato formal da direção, nomeando os seus membros, está vinculado à diretoria médica, porque muitas vezes a gente vai precisar ter essa priorização dos processos assistenciais para que a captação ocorra, né, e deve ser composta por, no mínimo, 3 membros integrantes do seu corpo funcional, dos quais um que deverá ser médico ou enfermeiro, será o coordenador intra-hospitalar. Daqui a pouco eu vou abrir a palavra para eles. Aqui, hoje, eu represento a diretoria técnica, mas estou aqui com o Dr. Renato Gílio e com a enfermeira Rita Mondini, que são os responsáveis pela CIDOT aqui da nossa instituição. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho isso como uma diretriz estratégica, a diretoria da instituição deve fornecer os recursos para que esse processo de captação de órgãos ele ocorra. Né? Então, a CIDOT acaba virando uma comissão obrigatória a partir do momento que eu tenho essa habilitação, onde eu tenho que ter o regimento interno próprio, deixar claro o papel e responsabilidade de cada membro, promover reuniões periódicas para avaliar o processo, se é necessário fazer algum ajuste, e ter isso registrado em ata, porque anualmente quando a gente tem tanto a visita da vigilância sanitária, os órgãos regulatórios e mesmo a OPO, a qual a gente se reporta em Ribeirão Preto, ela pede a avaliação para saber se realmente a comissão ela está ativa e está fomentando aí a capacitação e a disseminação da cultura de captação de órgãos, uma vez que o hospital esteja habilitado. Então, eu trouxe aqui rapidamente as atribuições da CIDOT. André, mas para que você vai trazer isso? A gente já sabe, eu faço parte da CIDOT.
Muitas vezes as pessoas são convidadas a fazer parte da CIDOT, mas não sabem a importância e o papel fundamental que tem nesse processo, né? Então, o primeiro passo da CIDOT é organizar o protocolo assistencial de doação de órgãos. Não adianta eu pegar um protocolo, a gente hoje em dia, com a facilidade que tem, né? Acho que até se a gente colocar no chat GBT, vai aparecer lá. Como constituir um protocolo assistencial de doação de órgãos? Ele vai lá falar, vai buscar a informação e vai trazer. Mas, mais uma vez, qual é o perfil de assistência do meu paciente? Como os processos assistenciais do meu hospital funcionam? Eu posso, sim, pegar o modelo de outra instituição, mas eu tenho que adaptar para a minha realidade. Porque eu tenho que deixar claro nesse protocolo assistencial de doação de órgãos qual é o papel e responsabilidade do médico da emergência, que já pode prever um provável caso de morte encefálica. Qual é o papel do NIR em transferir esse paciente provável doador o mais rápido possível para dentro da UTI, para ser feitas as provas de morte encefálica? Ou se eu não vou ter leito de UTI, eu vou fazer as provas na própria emergência? Eu estou dando exemplos aqui que são vivências do nosso dia a dia aqui no hospital. Muitas vezes eu tenho um potencial doador que está na emergência e eu não tenho leito disponível na UTI nesse momento. A minha equipe médica, ou eu tenho membros da CIDOT que podem ir fazer os testes na emergência, ou a minha equipe da emergência já é capacitada em fazer isso. Imaginem a dificuldade se a gente está falando em abordar doação de órgãos. Será que abordar a família no ambiente da emergência é o melhor local? Eu vou ter o local adequado para fazer essa abordagem de uma forma empática e de uma maneira em que as pessoas entendam que, mas espera aí, eu estava na UPA faz 3 dias para o meu pai chegar na emergência, ele chegou na emergência, vocês nem fizeram o exame e já estão querendo falar em retirar órgão do meu pai? Então, é uma coisa muito complexa, onde o protocolo assistencial, de doação de órgãos, ele tem que levar em consideração todo esse ambiente complexo do hospital. Então, criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no estabelecimento de saúde e que não sejam potenciais doadores de órgão, a possibilidade de doação de córneas e de outros tecidos. Então, isso também é um desafio. Quando eu tenho pacientes que faleceram, né, dentro do hospital, que não foi aberto o protocolo de morte encefálica, mas há a possibilidade de doação de córnea. Há a possibilidade, hoje tem hospitais que conseguem fazer retirada de pele, de ossos. Eu tenho estrutura para isso? Eu discuto sobre isso na minha CIDOT para ver se existe essa possibilidade, né? Articular-se com as equipes médicas dos estabelecimentos de saúde, especialmente as unidades de emergência e UTI, no sentido de identificar os potenciais doadores e estimular o adequado suporte para o fim. Então, eu preciso ter o papel e responsabilidade do médico da emergência, do médico da UTI, da equipe assistencial como um todo, sabendo o que cada um pode fazer se uma vez identificado potenciais doadores. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. Articular com as equipes encarregadas da verificação de morte encefálica, visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente dentro de estritos parâmetros éticos. Então, é papel do diretor técnico apoiar os médicos da CIDOT e a equipe assistencial em prover os recursos necessários para que o diagnóstico de morte encefálica seja feito rapidamente e com segurança, seguindo os parâmetros éticos, né? Então, os recursos, tanto estruturais, adequados mesmo para fazer esse teste. Viabilizar a realização do diagnóstico de morte encefálica, conforme a resolução do CFM sobre o tema. Então, quem faz parte da CIDOT tem acesso a esse tipo de treinamento. Anualmente, os conselhos regionais acabam fazendo uma espécie de capacitação, mas também cabe ao diretor técnico, junto à CIDOT, verificar se os médicos assistentes têm essa capacidade e sabem realizar esse diagnóstico, para que também um diagnóstico de morte encefálica não seja postergado e um potencial doador seja perdido, porque naquele plantão eu não tenho ninguém que saiba fazer o diagnóstico de morte encefálica. Parece besteira, mas não é.
são vivências do dia a dia. Notificar e promover o registro de todos os casos com diagnóstico estabelecido de morte encefálica, mesmo daqueles que não se tratem de possíveis doadores de órgãos e tecidos em que a doação não seja efetivada, com registro dos motivos da não doação. Manter o registro do número de óbitos ocorridos na instituição, isso aí vai fazer com que esses dados qualitativos sejam utilizados pela própria comissão para rever aí as suas ações e tomada de decisão e os indicadores de efetividade da CIDOT, promover e organizar o acolhimento às famílias doadoras antes, durante e depois de todo o processo de doação no âmbito da instituição, articular-se, no caso, né, com respectivos IML e SVO, nos casos em que haja necessidade de alguma necrópsia, para que, se for possível, a retirada, no caso da córnea, em casos de não de morte encefálica, né? Articular-se com as respectivas órgãos regulatórios, né? E bancos de tecidos para organizar o processo de doação e captação de órgão. Então, faz parte alinhar esse protocolo institucional de captação de órgãos e de elegibilidade de doadores, isso estar alinhado com quem vai receber as informações que vai alimentar o Banco Nacional, por exemplo, de transplante e a fila do transplante. Então, isso acaba sendo, quem vivencia isso no dia a dia, é uma corrida contra o tempo, né? Então, a OPO vai mandar os documentos, daí você tem que ir atrás da sorologia, escolher os exames, verificar se os termos de consentimento já estão todos preenchidos, se a família está de acordo. Então, começa um processo mesmo que é importante ter mundo ideal, profissionais exclusivos para fazer isso. Porque imaginem na rotina do dia a dia, e aí agora estou falando para diretores técnicos, gerentes assistenciais, gerentes de enfermagens, coordenadores de UTIs ou coordenadores médicos, dentro de uma rotina assistencial diária, você tem que, de uma hora para outra, encaixar esse processo da captação de órgão e você não consegue parar o que você estava fazendo para isso. Então, o processo ele tem que estar tão claro e tão objetivo que você consegue você está lidando com aquele que está lutando para estar vivo, né? Aquele paciente em choque séptico instável fazendo procedimento, mas você também tem que priorizar aquele que já tem o diagnóstico ou vai ter o diagnóstico de morte encefálica para que os órgãos consigam ser captados para salvar mais vidas. E isso é um desafio diário quando a gente fala em dimensionamento da enfermagem, equipe assistencial, às vezes no gargalo, né, sobrecarregado. Então, é importante que a diretoria tenha olhar e forneça recursos para que a CIDOT faça suas ações. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas tem toda uma questão de arquivamento documental, porque isso tem que estar muito bem documentado, o processo de abertura do protocolo de morte encefálica, os termos de consentimento, o esclarecimento para a família, o registro disso no prontuário, né? A responsabilizar pela educação permanente dos funcionários da instituição sobre o acolhimento familiar, a gente vai ver que isso é muito importante na recusa ou no aceite da captação de órgãos em relação ao processo de doação, transplantes de órgãos e tecidos, células ou partes do corpo. Quando a gente fala em morte no ambiente hospitalar, ele é um tabu. Então, falar ainda em captar órgãos, isso representa um tabu muito maior. Se eu, profissional de saúde, não gosto de falar disso, como que eu vou abordar o familiar? Se eu tenho as minhas crenças e falar, eu não doaria o meu órgão, como é que eu vou pedir para a pessoa doar? Então, por isso que a CIDOT, ela tem que fazer essa capacitação dos profissionais assistenciais e da equipe multiprofissional em relação ao tema, para que seja algo que não tem dúvida eticamente da legalidade do processo, e eu sei abordar, porque isso é um momento em que é uma comunicação difícil, eu preciso ter empatia, e a gente vai ver que um dos indicadores de recusa ou de não consentimento, né, é porque há dúvidas no processo. Manter os registros das intervenções e apresentar mensalmente os relatórios até para visto se há necessidade de mudar algum processo, né? Então, a CIDOT, cabe à CIDOT, no item 17 ali, acompanhar a produção e o resultado
dos programas de transplante ou captação da sua instituição, e implementar programas de qualidade e boas práticas relativas a todas as atividades que envolvam a doação de transplante de órgãos. Então, não é simplesmente uma equipe, uma comissão que vai montar o protocolo e fazer com que o processo de captação ele funcione. Ele também é um núcleo onde a educação permanente, o conhecimento, a discussão do tema, a capacitação do público interno e externo através de campanhas, palestras, momentos de discussão disso com a mídia, consiga chegar à população ao ponto de cada cidadão esteja em mente se seria ou não um doador de órgãos, tá? Temos muitos conflitos éticos, divergências, já aconteceu, depois a equipe assistencial está aqui, vai poder falar. Muitas vezes o paciente dizia que tinha vontade de doar o órgão, mas se o familiar não concorda, não tem o que fazer, né? Não, a gente não consegue fazer essa abordagem. Então, a equipe ela tem que estar preparada. O momento de abordagem ele tem que ser um momento protegido no sentido de o local adequado, sem tumulto, não para tirar todas as dúvidas, para que isso se concretize. E talvez esse seja uma das maiores barreiras para que aumente o índice de elegibilidade dos pacientes. Porque em que momento que a nossa equipe assistencial está tranquila, protegida e tem o ambiente correto para fazer isso? Então, mais uma vez, é responsabilidade do hospital, da diretoria, fornecer os recursos adequados para que a gente tenha sucesso na captação dos órgãos. Então, aqui eu trouxe, quando eu falo, né, do processo assistencial, a gente tem, primeiro passo, é ter bem claro, através de um protocolo escrito institucional, onde todos sejam treinados e capacitados, o diagnóstico de morte encefálica. Tendo o diagnóstico de morte encefálica, um provável caso de morte encefálica, já é feita a identificação de um potencial doador. Então, por isso que a equipe já tem que estar capacitada e ter a estrutura adequada, porque nesse momento, identificado um potencial doador, deflagra uma cascata de uma notificação e de uma gama de documentações que vai exigir atenção e tempo da equipe assistencial. Então, a gente tem lá a ficha de notificação, que tem que ir para a OPO, as documentações obrigatórias. Então, tem a ficha de informação do doador, que tem uma anamnese extensa, dizendo toda a história clínica do paciente, exames comprobatórios, exames laboratoriais, sorologias, e passado em contrapartida, em simultâneo a isso, a questão da entrevista com os familiares, que daí é realmente algo que deve ser feito com extrema cautela e ética, porque é onde você vai conseguir tirar as dúvidas da família, fazer toda a abordagem, numa abordagem empática e ética, principalmente. Aqui eu só trago de exemplo, então, o termo de declaração de morte encefálica, onde, então, você tem que fazer a comprovação, né, dos exames, as duas etapas, feitas por 2 médicos, seguindo aí os critérios do CFM, para que isso seja muito bem documentado, para que não tenha dúvida no processo, né? A entrevista com os familiares, então, como já foi dito, uma abordagem empática, com informações técnicas, porém, numa linguagem clara e acessível à família, né? Para que tenha o objetivo que é a autorização da doação. Então, aqui eu trago o modelo, né? Que é um dos questionários que é feito sobre o doador da OPO, da Organização de Procuras de Órgãos que a gente responde do HC, que vai ter que fazer lá a entrevista com o familiar, porque além da entrevista sobre o consentimento, é o familiar que vai dar muitas vezes informações sobre os hábitos desse paciente que chegou, entendendo que muitas vezes o paciente já chega, um exemplo, um AVC hemorrágico, né, em que ele não teve, a anamnese não foi feita com o próprio paciente ou chega entubado, então a família é muito importante para isso, para fazer a busca dessas informações. E aí eu trago as causas da não efetivação de doação de órgão. E olha como essa parte da família é muito importante.
Então, existem causas relacionadas à entrevista familiar, o desconhecimento do desejo do potencial doador. Doutor, nós nunca discutimos isso com meu pai. Eu não sei se ele quer doar, eu também não me sinto confortável, então então a equipe já tem que estar preparada para fazer certas abordagens de levar isso à tona, né? O potencial doador ser contrário em vida à doação. Então, já aconteceu da família muitas vezes querer doar, mas culturalmente em respeito à família falar, não, meu pai não concordava com isso, ou minha mãe não quer. Essa questão, né? Eu vai falar ali um pouquinho embaixo da violação do cadáver culturalmente, né? Isso, a família fala, mas vai enterrar sem um pedaço. Então, culturalmente, isso ainda é um tabu, né? Familiares indecisos, familiares desejam, então, o corpo íntegro, não entendimento do diagnóstico de morte encefálica, então, isso ainda é uma dúvida que sai entre os profissionais de saúde, muito mais entre a população em geral. Por isso que o papel da CIDOT fazer essa capacitação, levar isso em dessas informações, essa discussão na comunidade é muito importante para que a gente aumente potenciais doadores, né? Familiares descontentes com o atendimento, receio da demora na liberação do corpo, convicções religiosas. E aí a gente tem também, então, esses são os fatores relacionados à família. Os fatores relacionados a motivos médicos, em que, né, ou causas mesmo de diagnóstico, em que há uma redução na captação de órgãos, então, muitas vezes o desconhecimento da causa da morte encefálica pelo próprio médico, então há dúvida no diagnóstico e aí isso pode ser postergado. O paciente ser portador de alguma neoplasia, o paciente já ter alguma sorologia positiva e isso já entra em critérios de exclusão, fora da faixa etária alvo, né? Paciente instável hemodinamicamente, paciente que já teve uma parada cardiorrespiratória, paciente com diagnóstico de sepse ou outras condições clínicas que são impeditivas aí em se prosseguir com o protocolo e acabar encerrando o caso. Aspectos logísticos e estruturais, né? Então, aí, mais uma vez, por que que está aqui o diretor técnico na frente dos membros da CIDOT falando? Porque ele tem que se comprometer em garantir as estruturas. E mais uma vez eu puxo, dentro de uma filantrópica, dentro de uma Santa Casa, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem. Mas é nosso papel buscar recursos, né? Alocar os recursos com prioridade para que a gente consiga aumentar essa demanda de captação de órgãos. Então, a equipe de retirada de órgãos muitas vezes não está disponível, deficiência estrutural da instituição, incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de especialistas, incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de equipamentos, familiares não localizados. Quantas vezes já nos perdemos potenciais doadores porque é paciente desconhecido ou a família ainda não chegou no tempo adequado e aí a gente perde o tempo, né? E potencial doador sem identificação. Vamos lembrar, somos referência para trauma, né? Hospital que em beira de rodovia, muitas vezes tem pacientes desconhecidos e que perde aí o tempo de doação. E aí, depois a gente vai abrir para perguntas e provavelmente vai sair alguma discussão em relação aí a essas questões, né? Mas fica realmente o papel da instituição em fornecer os recursos para que isso aconteça. Então, é um evento que é mais, aí eu colocaria aqui também, né, a questão de sala cirúrgica, equipe disponível, porque é algo cinematográfico. Ó, vai vir a equipe de São Paulo de helicóptero buscar um coração. Aí você fala, peraí, mas aonde ele vai pousar? Não tem heliponto no meu hospital, né? E aí você tem que... Então, a própria CIDOT, junto com o gestor, né, e o hospital, tem que até fazer esse trabalho que parece algo cinematográfico, porque aonde vai pousar o helicóptero, o SAMU vai buscar a equipe, como que vai fazer, como é que está o tráfego nesse horário, como, porque acaba sendo uma logística aí que é contra o relógio. Então, o papel da CIDOT também é fazer toda essa discussão, antecipar os riscos, né?
mitigar aí esses riscos para que a captação em si seja de sucesso. E para finalizar, eu trago os números de 2023, depois a equipe entra em maiores detalhes, mas no ano de 2023 nós tivemos 26 diagnósticos de morte encefálica, as 26 foram notificadas, e dentre as dessas mortes encefálicas, os doadores elegíveis foram 18 pacientes, 8 com contraindicações, seguindo lá o protocolo. O tempo médio do processo de startar o diagnóstico, a suspeita de morte encefálica e esse processo todo de finalizar a documentação, nosso tempo médio foi de 12 horas, um número total de entrevistas, 18, e um número total de doações efetivas, número 9. Se tem gestor hospitalar nos assistindo, todos esses processos relacionados à captação de órgão, desde uma abordagem familiar, um diagnóstico, um preenchimento de ficha, tem código de AIH onde o hospital recebe por esse recurso. Então, a Política Nacional de Retirada de Órgãos e Transplantes, ela traz recurso para a instituição, para que a instituição tenha a estrutura necessária para que essa comissão consiga fazer os processos. Muitas vezes, o médico que está lá na ponta nem sabe, né? E aqui é um exemplo disso, que tem recurso alocado para isso. Se o médico registra, se a enfermagem registra a abordagem da família no prontuário, o faturamento do hospital consegue codificar isso e vem dinheiro para isso. Então, por isso que a CIDOT, a comissão interna, é muito importante ela ter conhecimento da portaria, ler certinho tudo que fala lá, porque ali dentro mostra como a diretoria deve agir no sentido de alocar recursos para que todo esse processo que foi dito, ele aconteça. E a Santa Casa, nos últimos anos, ela tem se mostrado como protagonista na captação de órgãos, né? Mostrando aqui, somos o hospital referência para 8 municípios e na alta complexidade para 24 municípios. Então, a gente conseguiu estruturar uma equipe que consegue atingir aí dentro da nossa região os indicadores mostrando a efetividade de captações. Aqui eu trouxe o exemplo de 2019, onde a gente recebeu um prêmio e 2021 também recebemos do governo do estado em relação a ser aqui da nossa OPO regional, na região aqui da DRS, um dos hospitais que faz um maior número de abordagens, abre protocolo e faz captação, tá bom? Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, abrindo aí para a nossa equipe assistencial e mesmo para mim como diretor técnico, falar sobre as dúvidas que forem trazidas aí pelos telespectadores, vamos assim dizer, do webinar. Muito bom. Eu vou pedir para que vocês, o pessoal que está participando, já tem algumas perguntas que a Anne vai falar para a gente, né? Vai ler. E eu sei que tem uma equipe junto com o doutor. Até, de repente, vocês trazerem algo para a gente, mesmo que não tiverem as dúvidas aqui, trazerem a algo, a rotina de vocês, né? O ao vivo ali, o dia a dia, né? E como é. Eu tenho algumas perguntas que chegaram, mas acho que já pela apresentação já foram respondidas, mas depois eu posso perguntar. Anne, você tem perguntas aí, né? Sim. A primeira Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A primeira pergunta é da Viviane Rodrigues. Hoje, nossa equipe da CIDOT não acompanha as visitas multi com a equipe médica. O doutor acredita que esse acompanhamento com a visita pode ajudar nos aceites de doação ou não? Eu vou abrir aqui a palavra, então eu apresento para vocês o nosso coordenador IRT da nossa UTI, que é o Dr. Renato Giglio, que é, inclusive, presidente da CIDOT. Fala aí, Renato. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa que eu não estou no mesmo nível chique aqui do André, com essa roupinha mais de UTI mesmo, mas estou à disposição de vocês. Eu não entendi muito bem a pergunta. Se alguém poderia explicar melhor, quem faz parte da CIDOT não faz parte da equipe da UTI que passa a visita, é isso?
Pelo que eu entendi, ela falou que a equipe não acompanha as visitas. Eu acabei de ver que a Viviane abriu a câmera. Viviane, se você quiser abrir o microfone e conversar melhor com a gente, fica à vontade. Vou explicar um pouquinho melhor. Assim que é bom, tá vendo? Eu gosto assim, ó. Abre a câmera, vamos falar. Isso é bom, explica melhor. Vamos lá. Eu e o Renê também está presente aí na participação. Nós dois somos enfermeiros da Cidote, no Hospital São Vicente, em Curitiba. A gente não faz a visita multi com aquela equipe que passa visitas na UTI ou nas unidades básicas, na unidade básica não, na unidade de internação que a gente tem. Aí até a gente entrou esses dias em uma conversa para a gente saber se a nossa presença nessas visitas ela ajudaria no processo de doação e a família conhecer quem somos nós, ou se isso não impactaria em muita coisa, porque às vezes, que nem o doutor falou, a gente chegar e falar bem assim, então, seu familiar é potencial doador, assim, dá uma coisa meio estranha, né? Que nem ele falou, chegou na emergência, olha, vamos, né, retirar o órgão e tudo mais. Então, a gente gostaria de saber se a nossa participação nessas visitas ajudaria nesse processo de captação ou não. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que tem dois cenários bem diferentes, né? Um é o paciente em morte encefálica mesmo, né? Que vai ser o potencial doador de órgãos sólidos. E o outro é o paciente que tem morte de parada cardíaca, que seria potencial doador de tecidos. São coisas diferentes, né? No caso da morte encefálica, eu acredito que é importante que algum médico da UTI que está lá naquela rotina diária de ver o paciente, é importante que ele faça parte da CIDOT. É importante que você tenha o médico, né, o médico e enfermeiro que estão vendo o doente ali todos os dias, ou pelo menos, né, tem uma frequência ali na UTI, tenha participação na CIDOT, porque é neste ambiente, né, que você vai identificar o caso, né, vai chegar no momento de dizer, olha, realmente isso aqui é uma morte encefálica, não tem mais chance de reversão, e a gente deve fazer, iniciar o processo, né, do diagnóstico, e aí vai envolver várias coisas, né, o diagnóstico, a documentação, a entrevista com familiares, é um processo bastante trabalhoso, cheio de desafios, como o doutor André comentou. Tá? Então, eu acredito que sim, que quem está vendo o paciente precisa ter algum tipo de... precisa participar da CIDOT. Ou, se no caso que você comentou, né, os membros da CIDOT não estão lá dentro, então eles precisam, de alguma forma, passar lá, ter um contato, porque o doente vai estar lá. E se você não tiver esse contato, talvez você, né, talvez você perca a oportunidade de iniciar um protocolo ou de identificar um potencial doador, sabe? E complementando, Viviane, eu acho que a sua presença na UTI desmistifica muita coisa, né? A própria equipe assistencial pode ter mais proximidade com o protocolo de elegibilidade, não só acho que quando eu tenho morte encefálica é um cenário, mas pensando em captação de córnea e tecidos, o seu dia a dia ali fará com que as pessoas pensem, nossa, esse paciente aqui é um potencial doador de córnea. Então, as pessoas começam a lembrar que não é simplesmente atestar um óbito, assinar uma DO, mas há a possibilidade de captação de órgão e tecido. Obrigada. Tá no mudo, Anne. Perdão, tem uma pergunta da Rosimara. Eu acho que ficou incompleta, mas eu vou ler mesmo assim. Depois, se ela também quiser abrir a câmera e o microfone para falar com a gente. Ela falou que ela é enfermeira UTI. O cuidados de enfermagem na UTI com paciente potencial doador. Foi só isso que ela falou. Não sei se está incompleta, não sei se vocês conseguem Pode ser que tenha. esclarecer melhor. Pode ser que tenha. Eu vou começar aqui. A enfermeira Rita, nossa coordenadora da UTI e também responsável pela CIDOT, ela está aqui. Vou chamar ela para vir aqui falar um pouco. Mas, assim, em termos, assim, conceitos gerais sobre o cuidado do potencial doador. Esse paciente, ele é um paciente que vai, se tudo correr da forma que a gente imagina, né, ele vai ser um doador de órgãos, né? E então, esses órgãos serão retirados desse paciente e serão transplantados para uma pessoa que está na fila esperando, tá? Portanto, a gente precisa cuidar muito bem desse potencial doador, porque quanto melhor a gente cuida desse potencial doador,
melhor o órgão chega para quem vai receber esse órgão, tá certo? Então, isso é fundamental, né? A gente não quer que o doador esteja, sei lá, com infecção descompensada, hipotenso, sem nenhum tipo de ajuste para hipotensão, vários distúrbios hidroeletrolíticos que não foram corrigidos, porque quando esse órgão for transplantado, o receptor vai sofrer consequências por receber um órgão infectado ou, né, ou todo mal cuidado, vamos dizer assim, tá? Então, o cuidado é o que a gente chama de full code, né? Esse paciente é um paciente que merece tratamento total, colher exames, colher culturas, fazer protocolo sepsis, iniciar antibiótico, passar catéter, pôr droga vasoativa, dar diurético, repor eletrólito, enfim, é um tratamento completo, como se ele fosse um jovem de 18 anos que tem todo o prognóstico do mundo, né? Porque a gente quer almejar uma doação de um órgão com qualidade. E o cuidado de enfermagem é a mesma coisa, né? A gente vai continuar cuidando, medindo sinais vitais, mudança de decúbito, os curativos da forma estéril, enfim, todos os cuidados da melhor forma possível. Mas a Rita está vindo aqui para dar uma palavra. Só para complementar, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. É um prazer, meu nome é Rita. É isso só que eu queria complementar. A gente passa visita, né? Então, todos os dias beira-leito, a gente faz o FAST, né? E um dia na semana a gente faz essa visita multi com toda a equipe multidisciplinar e o paciente que é o potencial doador, ele tá junto, ele é full, né? Então a gente passa PAI, conserva PAI, né? A pressão invasiva, o catéter central, a gente verifica sempre atento a sinais de sepse, se tiver que iniciar ou trocar antibiótico. Os cuidados, então, de enfermagem, eles são contínuos, eles são alinhados, eles são plenos, tá? Eles são, como que o Dr. Renato falou, eles, de um jovem de 18 anos, com um bom prognóstico, imaginemos que a gente está cuidando de um paciente que tem toda a chance do mundo, porque a gente vai estar pensando em todos os órgãos possíveis para transplantar em outros pacientes que estão dependendo disso, de outras pessoas que estão dependendo disso, tá bom? Não sei se era isso que essa pessoa gostaria de receber de informação, tá bom? Muito bom, obrigado. Obrigado pela Perfeito, participação de obrigada. vocês, a equipe toda aí. E só complementando, porque eu gosto de falar, né? Fica à vontade, essa é a ideia. Imagine Opa. a família desse que aceitou a doação desse órgão perceber que a equipe assistencial continua cuidando do seu familiar com carinho, com respeito. Isso traz toda essa questão do cuidado centrado no paciente e no familiar. Então, eles falam, olha, realmente fez sentido, porque em nenhum momento eu vi que eles deixaram de cuidar do meu familiar pensando só naquele órgão. Então, acho que isso faz toda a diferença quando a gente quer fomentar essa questão da cultura, da doação de órgãos, do respeito, né? Eles vão entender que, sim, o familiar não está mais ali, mas o órgão e o respeito com o corpo é algo fundamental, porque vai realmente salvar uma vida. Perfeito. Próxima pergunta é da Letícia Pepinelli. Ela falou que ela é enfermeira do centro cirúrgico e eles vão iniciar o serviço na unidade. Quem deve fazer a IH? É o intensivista? A IH? Pode ser. Algum médico responsável pela CIDOT, né? É interessante que seja alguém que faz parte da CIDOT, porque tem esse compromisso, né, com todo o processo da doação, e preencher AH, na verdade, eu acho que é o de menos, sinceramente, assim, não é um problema. Eu mesmo preencho, normalmente as AHs no nosso hospital eu que faço. Não é um problema pra gente isso, não. Não sei qual que é o problema dela, mas que ela está pensando, mas pode ser um membro da CIDOT, não tem, assim, não vejo problema. Se de repente alguém do centro cirúrgico for membro da CIDOT, também poderia fazer, assim, não vejo muito impedimento, sabe, nesse sentido. Não sei se eu entendi, na verdade. Na verdade, o processo ele vai ser um processo assistencial normal, né? No sentido de o paciente vai ter que dar entrada no centro cirúrgico, vai ter o prontuário, ele tem que ser preenchido a IH normalmente, a descrição cirúrgica, e é importante
que a informação da captação de órgãos seja colocada para que depois a codificação do faturamento, para que seja recebido o valor, né, conforme foi dito, a maior da IH, relacionado aos procedimentos de captação de órgãos, consigam ser comprovados para o hospital faturar isso também, tá bom? Perfeito. Próximo é do Anderson Ferreira. Ele primeiramente parabeniza o doutor pela rica explanação que nos trouxe hoje. Gostaria de direcionar minha pergunta ao doutor Renato, coordenador da CIDOT, da instituição. Se há alguma informação a respeito da autorização eletrônica de doações de órgãos, que está disponível no site desde o dia 2/4. Essa autorização poderá substituir o consentimento livre e esclarecido assinado pelos familiares de primeiro grau? Eu sinceramente, eu não sei exatamente do que você está se referindo. Não sei se talvez puder explicar aí o que é, mas a documentação ela é bem rigorosa, né? Assim, é um processo que tem que ser muito correto. Ele envolve muita coisa a doação de órgão, né? Envolve o diagnóstico de morte, morte encefálica, envolve a perda de um ente querido, né? Os familiares eles perderam uma pessoa querida da família, que apesar de estar morto, né, em morte encefálica, quando a gente visita ali na beira do leito, o corpo está quente, o coração está batendo, tem xixi saindo na sonda vesical, então todo um cenário extremamente complexo. E a documentação ela é muito rigorosa. Então, a documentação toda do termo e do consentimento é uma documentação por escrito, mesmo assinada pelo familiar. Tá? A gente não faz coisas alternativas. Acho que nem a OPO autoriza isso, na verdade. Pode ser que eu esteja, sei lá, que eu esteja desatualizado em alguma coisa, mas a gente segue a documentação toda por escrito com assinatura presencial mesmo. Acho que para até ajudar, mesmo se o paciente chegar com um documento formal de diretriz antecipada de vontade registrado em cartório que ele é doador, Não a gente vale. tem que fazer todo o processo do termo de consentimento, É. ao ok da família, o registro prévio do paciente que ele quer, não substitui o aceite da família. Não sei se Exatamente. seria nesse sentido. Tá? Exatamente. O paciente ele não pode deixar pré-determinado que ele é um doador, né? Ele pode fazer isso como uma intenção, claro, falar com seus familiares, mas a decisão, depois que o paciente está com o diagnóstico de morte encefálica feita, ele é da família. Então, por mais que o paciente tenha escrito uma diretiva antecipada, um testamento vital, alguma coisa, antigamente tinha uma coisa de colocar lá no RG que você tinha esse interesse. Se a família não aceitar a doação, esse paciente não será doador. Não, é como se a vontade dele não importasse, porque não é mais ele que está tomando a decisão, tá? Então, nesse tema, nessa temática, a gente sempre diz o seguinte, né? Converse enquanto você não está morto, né, com seus familiares, deixe claro que você gostaria de ser um doador e que quem vai ter que tomar essa decisão serão os seus familiares. Então, se os seus familiares souberem da sua vontade, né, aumenta a chance de se eventualmente acontecer com um de nós, né, que a gente possa ser um doador, tá? Só mais uma coisa em relação à documentação. De vez em quando surgem algumas dúvidas, algumas situações peculiares e meio imprevistas, tá? Não tem o familiar de primeiro grau, o familiar é o mais distante, só tem um primo, umas coisas assim, um pouco, um tio, um irmão, sabe? Umas coisas meio diferentes que às vezes aparecem. Toda vez que a gente tem alguma dúvida em relação a isso, será que esse grau de parentesco pode ser aceito ou não? A gente sempre vai confirmar isso com a OPO, né, que é a central que gerencia isso. Então, se nós da CIDOT estamos com alguma dúvida em relação à documentação por alguma situação fora do normal, a gente sempre aciona a OPO e eles é que vão nos ajudar a dizer, olha, legal, essa documentação está ok, pode dar andamento nela, ou então não, realmente precisa ser aquele, daquele jeito, daquele tipo de familiar. De vez em quando, já ocorreu uma vez ou outra da gente perder, né, algum potencial doador, porque por uma situação dessas fora do normal e que, infelizmente, não dava para fechar a documentação correta, tá? Isso já aconteceu, é raro, né, mas de vez em quando acontece. O próprio, acho que o Tonon, que é o Matheus Tonon, eu até conheço o Matheus Tonon, ele é enfermeiro da Santa Casa de Araçatuba aqui, ele até comentou que realmente não dispensa fez um comentário que não dispensa o cumprimento
não tem a dispensa, então. É. E ontem ontem foi o lançamento. Ontem eu estava acompanhando. Depois, Ana, você continua, tá? Só vou me intrometer aqui, não sou a Sem parte técnica, eu problema. só estou escutando, né? Mas ontem teve, né? Eles lançaram uma campanha, o CNJ, na verdade, lançou uma campanha, um sistema de autorização, né? De autorização eletrônica de doação de órgãos. Eu fiquei um pouco confuso sobre isso, porque eu até assisti algumas reportagens ontem e você faz esse cadastro dentro de um sistema, até eu não me lembro qual ministro que fez, que são dois ministros que fizeram já o lançamento junto e se cadastraram, mas é necessário ir até um cartório para se comprovar, né? Então, assim, que realmente ele tem aquele livre arbítrio que foi uma escolha própria. Eu não sei se isso impediria, de repente é um impeditivo, né? É algo eletrônico, mas é um impeditivo. Eu, não, eu particularmente não conheço essa documentação nova. Sei lá. Foi ontem mesmo, é bem novo, foi ontem mesmo. Até, assim, nós não tivemos nenhum tipo de Orientação. orientação ou reunião da própria OPO que dissesse, olha, mudou agora a regra. Então, eu acredito Não. que isso seja algo que ainda não esteja, digamos assim, em lei, né? Eu acredito, não sei. Uhum, Vamos estudar esse assunto, né? Também não estava sabendo que teve uma coisa que apareceu ontem, né? sim. Perfeito. A próxima pergunta é da Cíntia, ela é coordenadora da CIDOT na UTI, adulto da Santa Casa de Rio Claro. Uhum. Ela gostaria de saber como é a relação de vocês com o IML CVO para diminuir o tempo de espera para a entrega do corpo aos familiares. Olha, nós não temos muito problema com isso. Acho que, eu não sei se é por conta do volume, a gente tem muitas, né, notificações de ME assim, muitas doações já, isso já é uma rotina nossa. Não sei se é por isso, a gente não costuma ter muito problema com relação à liberação do corpo, né, Rita? Não sei se você quer falar alguma coisa diferente, mas é isso, né? A gente não tem muito problema. Não. O que a gente andou tendo de problema, na verdade, né, do ano passado apareceu um pouco mais e é um desafio para esse ano, com relação à demora da liberação do corpo, é a questão do exame complementar, né? Nós estamos num cenário específico em que nós não temos no nosso hospital o exame complementar para o diagnóstico da morte encefálica, e ele é um pré-requisito, ele é obrigatório durante o processo todo do diagnóstico, né? Então, o que nós fazemos é solicitar para a OPO, e a OPO manda um médico de Ribeirão para ver, ele traz o ultrassom Doppler, né, portátil, e ele faz o Doppler transcraniano. Isso muitas vezes atrasa, né? Muitas vezes esse médico só vai estar disponível daqui a 2 ou 3 dias, 24 horas. E nós andamos, assim, perdendo alguns casos por isso, porque a família falou, não aguento mais esperar, está demorando muito e a gente não vai aceitar a doação. Foi um motivo de perda de alguns potenciais doadores. Então, se a gente for ver, em 2022, dos 14 casos que eram potenciais para doar, a gente teve 8 doações efetivas, então a gente teve praticamente 60%, né, de aceite. E em 2023, essa taxa caiu para 50%, tá? E alguns desses casos que nós perdemos foi por isso, foi porque os familiares eles não estavam mais querendo esse prolongamento nesse processo, né? Porque é muito dolorido, né? A pessoa perdeu um familiar querido, tem toda aquela questão de você dar o diagnóstico da morte, e esse processo de você esperar, o familiar meio que posterga o luto, né? Porque ele fica sofrendo até finalmente terminar e poder ter o velório e o enterro. Então, o atraso na liberação do corpo é sim um problema, é uma das causas de negativa da família. Para a gente, não é o SVO nem o ML a dificuldade, para a gente a dificuldade anda sendo o exame complementar. E a sugestão para a enfermeira de Rio Claro seria talvez que o hospital faça uma interação de processo, uma reunião com o SVO e o ML e tente pactuar aí tempos nesse caso, até como uma tarefa da CIDOT, né, de fazer esse acordo para que o aceite seja maior e para que eles entendam também, né, a importância de liberar o corpo mais rápido nesse caso, porque daí a gente vai conseguir ter a satisfação ali da família e isso vai gerar uma cultura de que não tem problema aceitar a doação porque não atrasa a liberação do corpo. Uhum. Certo. A próxima pergunta é da Anne, minha xará.
Ela falou que o hospital que ela trabalha está no processo de implementação da SIDOT. Quais são os pontos de atenção que devemos ter nesse primeiro momento, na opinião de vocês? Pontos de atenção? Vamos colocar alguns. Primeiro, eu acho que identificar o potencial doador. Acho que essa é uma questão, acho que essa é uma questão relevante, porque se você não identifica o caso que é um potencial doador, talvez você perca o timing ali de fazer o diagnóstico de morte encefálica, e como o doutor André falou, é uma corrida contra o tempo. Quanto mais você demora, pior são as condições desse doador, porque a morte encefálica, querendo ou não, com o passar dos dias, né, os outros órgãos vão entrar em falência, né? Morreu o cérebro, os órgãos vão acabar entrando em falência. Então identificar esse potencial doador antes dele chegar numa situação totalmente irreversível de falência de órgãos, seria uma coisa interessante. Então, de alguma maneira, pensar em ver os casos da emergência, em ver os casos da UTI, ver se em algum momento tem algum sinal, né? Quer dizer, o paciente ficou midriático, perdeu o reflexo, quer dizer, está parecendo que ele pode ser um potencial doador. Então, tentar se organizar para identificar o potencial doador. Eu acho que essa é uma questão importante. Outra questão importante, né, que acho que nós fizemos no nosso hospital e para a gente funciona bem, é priorizar esse paciente para UTI, né? No nosso serviço, o paciente que ele é identificado com potencial doador na emergência, ele entra como prioridade 1, né, na classificação de prioridade do CFM de vaga de UTI, porque nós temos essa realidade de excesso de demanda, né? Temos muitas demandas, muitos pacientes precisando de vaga de UTI e sempre falta UTI, né? Por mais que a gente melhore seja mais eficiente no nosso UTI, mesmo assim sempre tem paciente precisando. Então, priorizar esse é um paciente que vai rápido para a UTI, ajuda que a gente consiga dar andamento no processo de uma forma melhor. Outra coisa que talvez valha a pena fazer é se certificar, né, se certificar que o processo de diagnóstico está sendo feito de forma correta. Então, identificar quem são aqueles médicos e enfermeiros que têm um conhecimento maior sobre, né, sobre o processo. Hoje em dia existem alguns cursos que as próprias OPOS costumam fornecer, e se de repente você tiver com uma equipe que ainda não é muito treinada, treinar algumas pessoas, né, para fazerem o curso. Porque no começo, quando não está muito acostumado a fazer o diagnóstico, tem coisas ali no processo do diagnóstico de morte encefálica que podem dar um pouco de dúvida, a pessoa pode não saber muito bem como fazer, então é legal que vocês centralizem algumas pessoas que tenha mais esse conhecimento, tá? E aí vão aparecer situações que vão ser difíceis em qualquer lugar, então tendo alguém que é de referência e está mais treinado, ele pode ajudar a controlar isso. Por exemplo, aquele paciente que tem reflexo de Lázaro, né? Então, é um doente que está em morte encefálica, mas quando você examina ele, ele se mexe, ele levanta, tal, porque é um reflexo medular, um reflexo de Lázaro. Toda vez que um paciente faz isso, né, todo mundo se toma um susto danado, né? Não, não, o paciente está vivo, ele sentou, ele mexeu a barriga, tal. Fica aquele desespero. E então, assim, ter pessoas que sabem o que é isso, identificam o que é o reflexo de Lázaro, sabem fazer o protocolo certinho, acho que isso vai ajudar para quem está instituindo, né? Quem está começando. Acho que é importante vocês estabelecerem uma rotina, né, de reuniões. A reunião é trimestral. Acho que é importante Reuniões. vocês fazerem um POP, né, os procedimentos operacionais. É importante vocês envolverem a equipe, equipes estratégicas, né? Então, do centro cirúrgico, aqui a gente tem da ouvidoria, tem psicólogo, tem serviço social, Uhum. médicos. Então, acho que é importante ter uma capacitação dessa equipe, Uhum. além da ata, lógico, lista de presença. Acho que é importante vocês também saberem a respeito de comunicar-se, né? Então, como melhorar a, a estratégia de comunicação. Então, como que a gente pode acolher melhor essa família se não tiver um leito imediato, por exemplo, de UTI? Aquilo que o doutor André falou na apresentação. Será que é viável eu fazer esse acolhimento da família? Como que eu posso melhorar esse acolhimento da família já de primeira instância? Então, comunicação de más notícias.
Então, eu acho que são coisas que a gente pode pensar, né, na infraestrutura e também acho que vale a pena a gente pensar na realidade que a gente tem e fazer contato com outras realidades próximas da gente, né? Como que, como que a gente atua e como que o meu hospital poderia atuar, já que eu estou começando a implantar, né? Contato, tudo que é bom, a gente copia, É. né? A Rita tem razão. Eu acho que as reuniões são importantes, incluir outras pessoas de equipe multi é importante, mas eu diria assim, comecem com uma equipe mais focada, com uma coisa pequena, alguns responsáveis mais, Depois que vai. sabem mais do processo, e depois vai ganhando capilaridade, né? Depois a Uhum. coisa vai aumentando. Em relação à comunicação dos familiares, eu queria falar um assunto que eu acho relevante, né? Toda vez que a gente vai ler sobre a comunicação na morte encefálica, ou de repente assistir alguma aula, é muito comum a recomendação ser de você só falar com o familiar sobre a doação depois que o protocolo inteiro está finalizado. Isso é o mais comum. A gente vai ver isso nas aulas, as aulas mesmo de comunicação falam isso. Nós aqui na Santa Casa fazemos diferente, tá? Uhum. Porque a gente usa o princípio da comunicação de más notícias em geral, né? Quando a gente tem uma comunicação de má notícia com uma pessoa, seja para falar que qualquer má notícia, né? A doença é incurável, a pessoa morreu, o câncer avançou, teve metástase, enfim. A gente tem toda uma estratégia de comunicação que envolve ouvir bastante, ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter tempo para a pessoa manifestar a sua emoção, né? E passar aquele período da emoção. A pessoa vai ter que trabalhar aquela informação, ela vai ter que trabalhar as emoções que ela está sentindo, ela vai ter que trabalhar o luto. Então, essa comunicação, ela normalmente ela é feita, são vários passos, né? A gente deve conversar muitas vezes com um paciente, um familiar, diante de uma situação difícil. E a gente faz a mesma coisa na morte encefálica. Então, como é que nós fazemos aqui? Nós não deixamos para terminar o protocolo para falar sobre a doação de órgãos. Assim que a gente identifica o potencial morte encefálica, aquele paciente que parece que está em morte encefálica, mas a gente ainda nem abriu o protocolo, nós já convocamos a família, nós já sentamos no ambiente adequado para conversar sobre isso, muitas vezes a equipe multi, psicólogo, enfermeiro junto, médico, tá? E nós já começamos a falar do que nós suspeitamos que esse paciente tem. Porque ali a família já começa a se preparar para o que vai acontecer, tá? E se der certo, logo no começo, na primeira ou na segunda reunião, conferência familiar, a gente já tenta falar com eles o que vai acontecer no futuro, tá? Então, assim, se realmente essa nossa suspeita se confirmar, se realmente os testes derem o diagnóstico de morte encefálica, o que será feito, tá? E aí a gente já cita a possibilidade de doação de órgãos, ou de desligar os aparelhos, de forma que a família já vai se preparando para a decisão, né? Olha, se realmente esse processo terminar, eu vou ter que decidir se eu vou doar órgãos ou se os aparelhos serão desligados. Isso ajuda a família a digerir o assunto, ter tempo de viver o seu luto, conversar entre eles, entre outros membros importantes da família, de repente amigos, vizinhos, né, conhecidos, De fora, né? de fora, de repente se comunicar com algum médico de confiança deles para ligar e perguntar, olha, estão falando lá de morte encefálica, como é que é isso? Perguntar para o Dr. Google, segunda opinião para o Dr. Yahoo, essas coisas. A pessoa ela vai trabalhando toda essa informação, vai tirando as dúvidas dela, de repente tem questões religiosas, ela vai conseguir ter tempo de conversar com o representante da religião. Hoje em dia todas as religiões, né, elas são a favor da doação de órgãos, então, de repente, a família tem uma questão religiosa, mas ela vai ter tempo de ser ouvido por o seu representante, né, por alguém de confiança. Então, quanto antes a gente fala, mais tempo a gente tem dessa família, desse familiar tirar suas dúvidas e de se sentir acolhido. Porque quando a gente vai estudar os motivos da negativa da entrevista familiar, muitos desses motivos são coisas que a gente não vai conseguir mexer, né? O paciente não aceitaria ser doador de órgãos. Bom, isso é uma coisa que não tem como você modificar. Ele não aceitaria, ele não aceitaria. Mas tem uma boa parte das negativas, elas são porque o familiar não se sentiu acolhido. E normalmente a pessoa não se sente acolhido quando ela não tem tempo de ter as suas emoções trabalhadas e de tirar suas dúvidas. E quando você não tem tempo é quando você fala lá na última hora, né? De repente, assim, você vai falar assim, olha, morreu, não tem mais o que fazer no sentido de reverter a lesão e você tem que decidir agora se doa ou não doa. Não dá tempo, você Digerir. não consegue digerir isso tudo, tá? Então, a gente faz um processo de comunicação que ele começa já na suspeita da morte encefálica e a impressão que nós temos é que isso ajuda bastante, né?
Perfeito. A próxima pergunta é do Carlos do Hospital Padre Albino de Catanduva. Ele perguntou como é feito na instituição a busca ativa desses potenciais doadores. A gente tem as nossas reuniões da CIDOT, a gente tem membros da CIDOT que participam de setores diferentes do hospital, tá? Centro cirúrgico, PS, UTI. Então, toda vez que esses membros identificam algum caso que pode ser, né, um paciente que tem suspeita de morte encefálica, a gente já se comunica entre nós. Olha, tem um potencial morte encefálica aqui no PS. Ah, tá bom, vamos lá ver esse paciente, vamos priorizar ele para UTI. É dessa forma, tá? Tendo pessoas que fazem parte da CIDOT que estão nesses locais de maior casos, né? Onde os casos realmente aparecem. Eles aparecem no PS e na UTI, né? Basicamente, esses pacientes eles aparecem no PS e na UTI. Na UTI, a gente está na UTI todos os dias. E no PS, tem enfermeiros, tem pessoas lá que sabem identificar esses casos. Então, é dessa forma que a gente faz. Muito bom. Por enquanto, nenhuma mensagem, mas fiquem à vontade para, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar ou continuar, acho que está sendo bem, bem esclarecedor. Acho que por isso que o pessoal está, alguns estão perguntando. Mas se vocês quiserem compartilhar com a gente também, o Dr. Renato, a Rita, acho que a experiência de vocês, acho que vocês já falaram aí um pouco da importância do que alguns pontos, né? Teve uma pergunta aí, mas se vocês puderem falar mais um pouco sobre a rotina, se vocês lembram coisa, a Rita que está aí também, que vocês podem deixar, sei lá, de alguma informação essencial, essa é essencial para o pessoal que trabalha nesse DOT. Acho que eu escutei alguém falar alguma coisa. Trabalha com a captação de órgãos. Eu estou falando porque assim, eu não sou da área técnica, né? Então não sou. Então, para mim fica mais difícil fazer perguntas, mas eu vejo que o pessoal tá atento aí. Olha, eu acho assim, eu acho que o processo todo, ele é um processo com muitos desafios, muitas pedras no caminho, tem muitas dificuldades, né? Citamos várias aqui. A comunicação com a família é um desafio, não é uma coisa fácil de fazer, é uma conversa super delicada, na verdade, né? Falar sobre morte encefálica, doação de órgãos e tal. Manejar esse potencial doador, né? Sempre gera dúvidas, como vocês até perguntaram aí, né? Como é que eu manejo? Como é que eu faço cuidado de enfermagem? Será que eu dou ou não dou antibiótico? Assim, isso sempre gera dúvida. De repente, na hora que sai a doação, tem todo esse rolo de vamos achar uma vaga no centro cirúrgico, mas peraí, mas as cirurgias já estavam marcadas, tal. Tem conflitos éticos que são difíceis de resolver, então isso vai ser caso a caso. Quer dizer, vamos supor que você tem 3, 4 pacientes precisando de UTI entubados na emergência. Você vai levar aquele que é um potencial morte encefálica e que ele não vai se recuperar se ele realmente tiver morte encefálica, ou você vai se recuperar, ou você vai transferir aquele que tem chance de se recuperar. São sempre dilemas éticos, coisas que vão ter que ser avaliadas caso a caso. Então é cheio de dificuldades. Mas, assim, a satisfação que nós temos de fazer a doação, né, do cirurgião que vem fazer a captação e falar, olha, o órgão estava de um aspecto bom, olha que legal, estou levando um órgão muito bom lá para fazer a doação, para onde quer que seja. Você depois ter algum feedback, que de vez em quando a gente recebe, né, desses receptores de órgãos, de que a cirurgia deu certo, que a paciente está se recuperando. Eu acho que quando a gente enxerga o final do processo, isso traz uma satisfação enorme, porque é trabalhoso e envolve um esforço grande, várias dificuldades, mas traz uma satisfação gigantesca a gente saber que um caso conseguiu, de repente, melhorar a qualidade de vida de 3, 4, 5 pessoas, né? Tem uma frase que eu li um dia que me marcou muito, que eu acho que eu sempre levo ela comigo, que é o seguinte: você aceitaria receber um órgão se fosse necessário para a sua vida ou para a sua qualidade de vida, né? Você aceitaria que um filho seu ou um familiar importante seu recebesse caso ele realmente precisasse, né? Se a resposta for sim, então pense em ser um doador de órgãos, né? E eu acho que é isso. O transplante e a doação de órgãos, ela vai trazer qualidade de vida para várias pessoas que estão precisando. Então, minha forma de ver, a gente deveria entender isso, enxergar isso, trabalhar para poder fornecer isso para as pessoas e devemos ser doadores. E acho que, acima de tudo, também, a gente são profissionais que estão lidando com outras pessoas, então
os profissionais também, né, têm as crenças, né? Nós, enquanto profissionais, temos nossas crenças, nossas culturas, nossos valores. E a gente está lidando também com crenças, com culturas, com valores, né, dos pacientes, dos familiares. Ah, então, são coisas que a gente aprende a lidar, a gente aprende a neutralizar, às vezes, a gente se comunica, tenta pelo menos se comunicar de uma maneira melhor nesse sentido, né, para acolher os pacientes, os familiares, né? Mas acho que é isso que o Dr. Renato falou. Eu acho que a importância desse processo final no acolhimento da família, não tem nada explica, né? É uma coisa de um sentimento tão grande, um sentimento incrível que a gente fica registrado em todos os profissionais que são envolvidos, né? Então, quando a gente faz esse acolhimento da família, que a família fala, não, a gente sabe, eles querem, ele quer doar, ele sempre quis, ele sempre deixou isso claro para a gente. Então, acho que essa é a grande importância da gente se comunicar, da gente falar isso para os nossos familiares, que assim, a gente é um doador de órgão, né? Então, que isso fique claro. Muito bom. Ótima mensagem, acho que para todos, né? Tanto a equipe quanto a sociedade em si. É, O Matheus está fazendo uma pergunta aqui também, ó, sobre. Ele está perguntando o que vocês acham da possibilidade ou a viabilidade de ter uma enfermeira exclusiva, né? Uma dedicação exclusiva na CIDOT, para fazer busca ativa de manhã, de tarde, manutenção hemodinâmica, desse é possível esse, doador. esse também é um dos desafios, Matheus, É, que a gente tem, né? Quando tem um potencial doador, né? De ficar na assistência e todos os trâmites que envolvem ah, a morte encefálica, né? Então, porque é bem burocrático, a gente sabe que é um processo que envolve muitas coisas, além de toda a anotação, de todos os exames que precisam ser atualizados, de todo o registro, a OPO entra em contato conosco o tempo todo e a gente o tempo todo com a OPO. Então, é um trabalho que precisa de atenção, precisa de cuidados, precisa de zelo além dos outros pacientes, né? Então, é uma UTI bastante complexa aqui da Santa Casa de Araraquara. Então, e são enfermeiros que ficam tanto na assistência quanto nesses cuidados do processo de ME. Ah, eu acho que seria lindo, né? Ainda mais que o doutor André aqui, olha, Deixa eu Aproveita falar, aí. isso é importante. deixa eu falar como gestor. é, E aí, então, Matheus, fica a sugestão, né? E aqui para os meus também, né? Da Cidot levantar esses números, de ver qual é a frequência e qual é o tempo que realmente tem demandado pelo volume de casos de morte encefálica, para levar para o gestor e falar, ó, é um processo que está impactando na assistência, dentro da nossa diretriz estratégica da habilitação, vale a pena por conta disso, é trazer em números, trazer em dados objetivos, né? Porque a gente sabe, como vocês viram aqui, é muito legal quando você tem profissionais, e esse por isso que eu até citei que é capital humano mesmo. Quando você tem profissionais engajados que têm propósito, eles vão fazer o preenchimento da ficha, vão fazer fora do horário, vão fazer de tudo para que a coisa aconteça. Mas a gente tem a questão de rever e até para manter essa motivação, se não tem recurso e se realmente faz sentido, pelo perfil epidemiológico, o número de pacientes com morte encefálica ou potencial doador, se vale a pena ter uma equipe própria. Alguns hospitais recebem recurso para isso, né? Por exemplo, a OPA aqui da região da nossa DRS e da regional, alguns hospitais recebem um valor mensal ou até anual, eu não lembro se é mensal ou se é anual, nós não recebemos. Mas aí é justamente ver isso. Então, também o gestor colocar lá junto com o faturamento, o ticket médio da IH, o quanto que isso tem trazido de receita,
para que sim, porque quanto mais especializada for, vai ser uma equipe que vai conseguir fazer essa abordagem empática, fazer toda essa abordagem direcionada e manter essa capacitação da cultura de captação de órgãos sempre acesa na instituição. Ontem, pegando um gancho aqui na fala do Dr. André, eu conversei com a Nancy, uma enfermeira de Franca. E ela estava me dizendo a respeito dessa equipe que ela tem exclusiva lá, mas que é uma equipe também reduzida, que existe a necessidade desse aumento por conta do tempo, né, da jornada de trabalho. E aí a gente conversando, foi mais ou menos o que a gente falou, que era importante os indicadores, né? Essa demonstração de dados, né? Da quantidade de captação, da quantidade de doações, do trabalho da jornada, porque se a jornada de trabalho é extensa, então é importante que se mostre em dados, ou então um dimensionamento da equipe. Se existe alguma coisa baseada no Corém, igual, por exemplo, a gente faz na UTI, o NAS, né? O score. Então, para a gente tentar mostrar em dados mais palpáveis para a gestão, para a diretoria, se existe essa possibilidade dentro da realidade que a gente tem nas nossas instituições, se é possível ou não a adequação da exclusividade dessas equipes. Ok? Muito bom. Pena que o André não está aqui, viu, Aninha? O André é da Numbers. A Numbers, a gente estava até conversando sobre isso esses dias. Eles buscam os dados falando sobre as EHs, eles têm uma ferramenta que buscam dados puxam os dados do Ministério da Saúde de uma forma amigável, né? Um dashboard, como se fosse um BI. Eu acho que isso ajudaria muito. Eu já vi algumas coisas da Numbers que você acabou falando, eu acabei lembrando de quanto isso é importante para a gestão também, né? Para o diretor, para a gestão. Mais alguém? O Matheus combinou aqui que já receberam alguns anos também. É o PPCHT, eu não vou saber a palavra correta aqui, mas ele fala que eles conseguiram acompanhar melhor os PPDs com dedicação exclusiva. Tá? Ele fez um comentário da fala de vocês. Os potenciais, né? A dos potenciais. Mais alguma coisa? Alguém mais? Alguma dúvida? O doutor André também, se tiver, às vezes quer alguma colocação para... Não, só mesmo agradecer o convite, né? Parabenizar a equipe interna aqui. Acho que quando você colocou lá o case da Santa Casa de Araraquara, se hoje a gente tem sucesso, é porque a gente tem uma equipe engajada e que acredita e tem propósito. A gente sabe que tem muito a aportar de recurso para a equipe, mas que nesse momento, por realmente entender aí a motivação, né? Que é como, e é algo que o Renato falou e que me trouxe aí até buscar isso com a OPO. O quão, que às vezes a pergunta de $1 milhão é como engajar minha equipe assistencial, né? A gente não tem o costume de trazer o retorno para a equipe assistencial do que dá certo. A gente muitas vezes só leva o dado negativo, né? Então, que legal seria se a gente conseguisse trazer por mês, mensalmente, para a equipe assistencial da UTI, da emergência. Lembra aqueles protocolos, 18 protocolos de ME que a gente abriu no ano de 2023? 16 pacientes realmente receberam órgão, estão bem, deixaram de fazer diálise, deixaram de fazer... Então, isso aí traz, na verdade, a motivação que é do ser humano de que eu sou da área da saúde porque eu gosto de cuidar de pessoas, né? Hoje em dia, eu costumo falar nos treinamentos, nas reuniões aqui. Hoje em dia dá para fazer muita coisa que não seja trabalhar na área da saúde. Então, quem tem que realmente ter esse princípio da humanidade, né? Da gente saber que a gente está cuidando do outro e que faz toda a diferença quando a gente faz isso com propósito e tem essa satisfação. Então, saber que a gente, num momento difícil, tem a capacidade, né, de abordar uma família em sofrimento e que isso vai gerar vida, isso aí não tem preço e realmente é o que motiva os profissionais a trabalharem. E é isso. Eu queria falar para vocês o seguinte, a gente citou várias vezes dos desafios aí, né? E também da satisfação que a gente tem, da satisfação que a gente tem quando dá tudo certo, né? E, enfim, do retorno positivo que é
conseguir fazer as doações. Então, assim, quando vocês começarem a fazer, para quem está começando, ou aumentarem os seus diagnósticos e as doações, vocês vão sentir isso, né? Essa sensação de fazer bem, né? Uma sensação ótima, como a Rita falou. Todo mundo que está envolvido no processo, no final das contas, se sente bem, porque fez uma coisa palpável, né? O bem que a gente faz. Mas além disso, a gente tem que lembrar dos dados objetivos, né? Se vocês forem abrir aí os dados da BTO, da Associação Brasileira de Transplantes, vocês vão ver que ano após ano a gente tem um déficit, né, de órgãos disponíveis e um aumento das filas, em geral, um aumento ou manutenção das filas de pessoas esperando, que estão esperando muitas vezes com qualidade de vida ruim e às vezes vão acabar morrendo na fila. Então, melhorar esse processo e aumentar, né, a quantidade de diagnósticos e de doações, com certeza vai fazer bem para o país, né? É uma coisa que a população precisa. Então, além da gente fazer o bem, a gente está fazendo uma coisa que é importante do ponto de vista nacional, importante para o país. Então, assim, vale a pena se engajar nisso, porque é um negócio que faz diferença. Muito bom, verdade. Antes de a gente encerrar, eu vou compartilhar com vocês a tela. Acho que já agradecer primeiramente ao Dr. Renato, que também participou com a gente, né? A enfermeira Rita também, que esteve, acho que foi bem esclarecedor. E é importante ter a equipe, né? Junto aí com o Dr. André. À disposição. Prontamente ele aceitou o convite, já falou de vocês. Então, assim, ele já, na hora que aceitou, ele falou assim: bom, eu já tenho a equipe, vai, Dr. Renato, a Rita vai estar junto com a gente, né? Que é a base aí para isso acontecer, para a captação acontecer. Eu vou pedir para o doutor Renato, para o doutor André, eu não sei se a gente, antes do pessoal sair, a gente vai tirar uma fotinha aqui, então o pessoal já pode ir abrindo a câmera aí, tá? Fique à vontade para abrir a câmera aí, que a gente faz uma fotinha. Eu vou compartilhar com vocês a tela do nosso grupo do WhatsApp. Na verdade, eu vou compartilhar o QR Code. Eu estou falando várias vezes do grupo, mas é porque na verdade, é porque ali a gente vai compartilhar a gravação de hoje com vocês, né? Os que quiserem participar. A Anne deixou no chat também aí. Vamos colocar aqui para vocês. Se vocês quiserem escanear um QR Code, a tela acho que é mais fácil quem está com o celular, quem está na alguma sala de reunião, na TV aí ou projetada, para vocês escanearem e entrarem no grupo. O doutor André vai disponibilizar para a gente o material, né? Material de hoje, e lá a gente vai disponibilizar para download também. Lá a gente vai disponibilizar o link, o vídeo do YouTube, para vocês acompanharem e compartilhar. Às vezes muitas pessoas não conseguiram hoje estar com a gente por causa do horário, quarta-feira, 10 horas da manhã. A gente sabe como é difícil. Então, tá aí o link, se vocês quiserem escanear com o celular, mais fácil, tá aí na tela, para vocês participarem com a gente. Não tem bom dia, não tem boa noite, é só bem objetivo e sempre trazendo os novos temas, tá? Diversificados os temas que a gente sempre traz para a área da saúde, para Santas Casas, para os filantrópicos, né? Também os hospitais privados, planos de saúde também, já trouxemos assuntos. Então, só para deixar com vocês aí. Bom, doutor André, se alguém mais quiser falar alguma coisa, dá tempo ainda, a gente já está aqui chegando, encerrando, já é quase 2 horas aí de webinar. Doutor André, eu agradeço em nome da Azevedo, tá? Abrem a câmera, vamos deixar, Anne. Você está pronta, Anne, para dar um sorriso? Juntar aí o doutor André, o doutor Renato e a Rita. Se vocês puderem abrir a câmera, a gente vai fazer uma fotinha. Esperar o pessoal abrir. Vamos Que a deixar. gente tira foto. Eu sei que às vezes não dá para abrir, dependendo de onde vocês estão aí, mas depois eu junto a fotinha dos que estão abertos para a gente compartilhar com o pessoal. A Anne que vai fazer para a gente essa captura aí, Anne. Você deixa o pessoal ficar bonito, sorrindo aí, para não... Eu vou contar até 3, para dar tempo de todo mundo se preparar, dar um sorriso, fazer a pose. Ó, vou contar até 3, hein? 1, 2, 3 e... Aê! Oi! Todo mundo sorrindo, gostei, viu? Isso é bom. Doutor André, obrigado mais uma vez, doutor Renato, a Rita, a enfermeira, também lá na Santa Casa, de Araraquara. Agradecer muito vocês por esse tempo dedicado. Eu imagino que agora vocês têm que correr atrás do tempo que vocês ficaram aqui, né? Com a gente. Mas, mais uma vez, agradeço. Se quiserem concluir.
Só mesmo agradecer a oportunidade, deixar a equipe da Santa Casa à disposição, né, para esse network aí, se precisar trocar experiência, tirar dúvidas, tiver sugestões, a gente está à disposição. E eu vou deixar compartilhado a apresentação e aí eu deixo os contatos aqui da Santa Casa para vocês, tá bom? Ótimo, ótimo. Pessoal, valeu, obrigado mais uma vez por Obrigada, estarmos gente. juntos. Semana que vem estamos juntos mais uma vez aí. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.